a gente está vendo toda a questão do mito, das encantarias, né? Do maravilhoso nesses textos. Então, hoje, mais uma vez, a gente tem aí um texto que contempla, né? Aí, no caso, a cultura africana, que é o livro, é um capítulo do livro O Herói com o Rosto Africano, que vai ser apresentado pelo George, né? A Lilian vai apresentar o George. Então, desejo uma boa noite a todas e todos, tá? Obrigado. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão. Agradeço ao George por ser o mediador do nosso encontro hoje. Para aqueles que não conhecem o George Lima é doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Atualmente é professor da Escola Estadual Messias Pedreiro e do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, CEMEP. Ele é membro do GPEA, do Grupo de Pesquisas em Especialidades Artísticas. Os assuntos de empenho que constituem suas investigações giram em torno de problematizações que envolvem a narrativa afro-brasileira, a literatura especulativa e as possíveis relações entre literatura e discurso. Novamente, George, obrigada por fazer a mediação. Fique à vontade, passo a palavra a você. Obrigado, Marisa, obrigado, Lívia. É com muita felicidade que eu participo de mais um encontro do GPEA. Gente, e aí, nessa mediação minha, vocês podem ficar à vontade para fazer intervenções, comentários, certo? Na medida em que eu estiver falando. Eu estou com a voz meio nasalizada, porque eu estou com um problema de sinusite, então, em algum momento, aí ela pode ficar mais nasal ainda, certo? Mas é isso. A gente vai assim mesmo. Como a Lília falou, e a Marisa, eu vou trabalhar 2 capítulos do livro O Herói com o Rosto Africano, do Clyde Ford, certo? E esses 2 capítulos vão tratar mais especificamente da mitologia, né? Como uma voz ancestral, e o herói como uma dessas vozes, né? E aí, para eu começar, eu vou falar um pouco do Clyde, né? O Clyde, ele concentrou seus estudos, né, nas questões de cura psíquica, né? No final da década de 80, início da década de 90, ele escreveu sobre terapia e cura, e ele vai utilizar justamente a mitologia africana como um procedimento, um conhecimento através do qual se pode acessar uma determinada cura, um determinado tipo de cura. Esse texto dele me lembrou bastante o texto do... esqueci o novo, Direito à Literatura, do Antônio Cândido, né? Antônio Cândido, no qual o Antônio Cândido ele vai aproximar a literatura daquilo que a gente chama de humanidade. O Clyde ele vê esses aspectos humanos também nos mitos, né? Se a gente pode considerar os mitos como uma espécie de literatura oral, e através do qual a gente pode acessar essa humanidade nossa, certo? E ele escreveu esse livro, O Herói, né? O Herói com Face Africana, em 1999, acho que é isso mesmo, Nova York. Antes de começar, eu queria fazer algumas ressalvas que, embora eu tenha gostado bastante do livro do Clyde, eu percebo pontos positivos e pontos que eu acredito que sejam contraditórios, né? Quando ele vai fazer, por exemplo, comparações entre lenda e mito, né? Em um certo momento ele fala que o mito ele tem aspecto psicológico e a lenda não.
Em um outro momento, ele vai dizer que tanto a lenda quanto os mitos possuem características psicológicas. Então, nesse sentido, eu tenho alguns momentos do texto dele que eu fico um pouco incomodado com essas comparações. Mas o objetivo dele não é fazer essas comparações, é muito mais falar, né, em que medida acessar o mito pode acessar, o sujeito também ele pode acessar uma espécie de cura. Então, dando prosseguimento à minha fala, ele vai, né, extrair esse livro a partir de um incômodo que ele tem do livro do Joseph Campbell, né, que se chama O Herói de Mil Faces. Nesse livro, o Clyde percebe que não existe nenhuma narrativa sobre povos originários, principalmente africanos. Então, se incomodando com essa ausência, ele vai criar a obra O Herói com Face Africana, certo? Com rosto africano. Ele vai dizer o seguinte sobre a obra, né? O herói com rosto africano tem muito em comum com os heróis de todas as épocas e de todas as terras, né? Se aproximando muito daquilo que o discípulo do Freud, né? O Jung vai falar sobre arquétipo, né? O Clyde, se eu não me engano, só usa uma ou duas vezes a palavra arquétipo. Não é um procedimento que ele manobra com frequência, mas a gente pode fazer de repente aí uma aproximação, né? Já que ele encontra constantes de uma sociedade a outra. Vamos lá. E aí, o que é que motiva o Clyde a escrever O Herói com Face Africana, né? Ele parte da história dos afro-americanos. É claro que ele se restringe aí aos afro-americanos ali do norte, né? Os norte-americanos. Mas a gente pode aproximar também aqui com o Brasil, porque, né, além de participar desse continente americano, no mesmo período, muitos africanos vieram, né, escravizados, né, da África para aqui, né, para a região. Então, ele vai partir dessas histórias, observando a perda do lar desses africanos, os sofrimentos vividos por eles durante esse processo de diáspora e a escravização, né? E até após também a abolição, né? A gente sabe que o racismo ele não saiu da nossa sociedade, em alguma medida ainda está estruturado, né? Então é partindo desses incômodos, né, que ele vai procurar, né, tentar encontrar histórias sem sofrimentos, né, já que ele trabalha com a ideia de cura. E aí ele vai observar justamente os mitos, né? Como os mitos contam a história desses povos que vieram para cá, para o Brasil, para a América inteira, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Se uma só pessoa tivesse vivido todas essas experiências, como eu descreveria a sua vida pessoal, né? Essas vidas de sofrimento. Então, ele gostaria de escrever essas vidas de forma positiva. E ele vai encontrar essa positividade, vamos dizer assim, né, já que ele está falando de cura, nos mitos africanos. E aí ele vai dizer o seguinte sobre esses mitos, né? Ele vai encontrar o herói como esse tipo de narrativa positiva. A saga de um herói ou de uma heroína que, voluntário ou involuntariamente, se aventura para além das fronteiras da época, encontra e derrota forças especulares e depois regressa com alguma dádiva preciosa, conquistada a duras penas, né? Isso ele vai falar percebendo mesmo, né, essa positividade como uma forma de cura que pode ser acessado no nosso inconsciente, né? Nosso inconsciente, já que o consciente também nos estrutura. E logo em seguida ele vai dizer, né, os mitos são realmente histórias sociais que curam. Embora sejam sociais, vai ter uma dimensão também particular, individual, certo? Vocês estão ouvindo?
Está tudo perfeito, George. Ok. Estamos ouvindo, sim. Então, ele vai estabelecer algumas premissas para partir, né, para realizar a sua análise, né? A primeira premissa que ele vai estabelecer lá no prólogo, né, são os dois níveis de interpretação do mito. O mito ele pode ser interpretado como ideias elementares, né? E pode ser também interpretado como uma expressão local. De que forma isso acontece, né? Se a gente compara, por exemplo, esses dois mitos que eu trouxe aí no slide para vocês, né? Um mito africano conta que a teia de aranha é que liga a terra ao céu, né? Então, há uma ideia aí de que o céu e a terra são unidos através de uma teia de aranha. Então, existe uma centralidade aí nesse mito, né? E o segundo mito diz o seguinte, que enquanto que para outra cultura as aranhas são abomináveis e sua mitologia da criação contém uma árvore central. Então, enquanto uma tem a árvore central, a outra tem a teia de aranha como aspecto que une o céu e a terra. Se a gente estabelecer um paralelo aí, a gente vai perceber que ambas as mitologias elas possuem um princípio que une o céu e a terra, né? Uma parte da ideia de árvore, a outra parte da ideia da teia e da aranha. Mas, se a gente for observar de forma local aí essas duas expressões, a gente percebe que, enquanto para uma a aranha é algo negativo, para a outra é algo constituinte da sua mitologia. Então, esse é um dos princípios que ele vai levar em conta durante sua investigação. Deixa eu passar aqui. O outro princípio que ele vai estabelecer também é a fonte original dos mitos, né? E aí ele vai estabelecer duas teorias, a teoria da difusão e a teoria da origem simultânea, né? De acordo com a teoria da difusão, os mitos se espalharam pelo mundo, né? Durante viagens, comércio, conquistas, né? Processos de diásporas, e por isso que a gente pode identificar, por exemplo, intersecções entre uma cultura e outra, né? A segunda teoria, a teoria da origem simultânea, vai dizer que como os mitos são manifestações de questões humanas e independente da sociedade, os humanos possuem elementos essenciais em comum, né? É por isso que a gente percebe aí, né, constantes entre uma mitologia e outra. É dessa segunda teoria aí que o Clyde ele vai, né, procurar interpretar os mitos como forma de cura. E aí, ele vai dizer o seguinte sobre o mito, né? Sobre a análise do mito. Ao analisá-las, no caso as histórias mitológicas, vemos que essas aventuras de heróis são mais do que o enredo da história. Elas falam por metáfora da aventura humana pela vida, né? Quem nunca se viu, por exemplo, com um dilema, né, psicológico diante de um problema, né? Tentando resolver esse problema. Se a gente for ler as histórias sobre heróis, acontece mais ou menos desse modo, né? O herói sai de sua zona de conforto, procura resolver uma questão, se depara com um dilema e, né, volta para casa com esse problema resolvido, né? Nem sempre a gente conta com isso na realidade, mas é assim que se conta as histórias dos heróis, né? De acordo com Clyde, essas histórias elas simbolizam aqueles recursos pessoais a que todos nós devemos recorrer para enfrentar os desafios da vida, né? Por isso que ele vai ver no mito uma espécie de cura, né? Porque é uma forma de lidar mesmo com questões humanas. E aí ele vai citar de início, né, o mito dos Bakongos, né? Como um exemplo não positivo, vamos dizer assim, um exemplo não positivo
de uma mitologia para aplicação, por exemplo, da cura, né? De acordo com os Bakongos, eles relatam, né, que os seus descendentes foram capturados e vendidos por navegadores brancos, né? Como a nossa história conta, né, aqui no Brasil, os Bakongos também viveram esse processo de diáspora. Eles sofreram com tortura, né? Foram separados dos seus familiares e, e foram levados para um domínio chamado de Umputu, né? Tentei pesquisar como era a pronúncia dessa palavra, foi dessa maneira que eu encontrei no Google. Umputu, né? Que era uma ilha onde eles eram jogados, né? E lá não tinha nenhum recurso de sobrevivência, né? Não tinha rio, e então eles não podiam beber água, e não havia árvores que pudessem alimentá-los, né? Só que posteriormente, essa mesma palavra na comunidade dos Bakongos, né, além de representar ou significar águas turbulentas, né, tentando aí remeter ao Oceano Atlântico, essa mesma palavra passou a ter sentido também de um lugar onde os heróis vão, viajam, né? Resolve seus problemas e volta para casa. Então, o que era, na verdade, uma palavra que representava sofrimento, né? Passou a ter um significado positivo, né? Um significado de cura. Foi a forma como os Bakongos encontraram de não sofrer, né? Lamentar a perda de familiares que foram sequestrados e escravizados. E aí, é triste, né, a história? E aí, né, da partir disso, o Clyde ele vai observar dois aspectos aí nessas narrativas, né? Na, é, em... Para mim travou também. Para mim travou, viu? George, né? Deve ter caído a conexão dele. Eu vou mandar uma mensagem para o WhatsApp dele. George, entra de novo. Sai e entra de novo. Só um minuto, tá, pessoal? A internet dele tá flutuando, não, oscilando, e logo ele já consegue entrar, tá bom? Mas é bom eu falar para ele, eu já disse aqui no WhatsApp, para ele sair para depois entrar. Ele não tá conseguindo por causa da internet. Ele tá tentando. Às vezes a internet prega essas peças mesmo.
Agora vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Lilian, você pode compartilhar o slide para mim? Claro, só um minutinho. Como eu estava falando para vocês, a gente conhece esses heróis, né? Odisseu, Ulisses, entre outros heróis muito falados, e não leva em conta, muitas vezes, que em outras culturas há também outros heróis, né? Guerreiros, né? Que defende a si e defende também como é que eu posso dizer? Seu grupo social. Então, o Clyde ele vai estabelecer justamente paralelo entre o herói africano e vai ver positividade nessas mitologias. Você está conseguindo aí? Sim, tá subindo, só um minutinho. Tá carregando. Ok, acho que eu posso passar. Você consegue daí? Consigo. Tá. Tá no 9, né? Tá no 9, foi... Deixa eu ver. Deixa eu passar mais. Estava no próximo, acho que estava no 10. Isso, no 10. Então, o herói com rosto africano tem muito em comum com os heróis de todas as épocas e de todas as terras, né? Se a gente for fazer uma análise estrutural, por exemplo, da narrativa, a gente vai ver pontos em comum entre esses mitos, né? E aí, a primeira coisa que ele vai observar nesses mitos é o cruzamento de uma fronteira. E aí eu vou contar algumas narrativas que são apresentadas pelo Clyde, né? Tem o mito do povo Zulu, né? Eu acho que, se eu não me engano, o povo Zulu ele é um povo que ainda se localiza ali no sudoeste, vamos dizer assim, da África. E esse mito vai contar a história de viagem de Uncama, né? Para o mundo de baixo, né? E aí a gente não pode confundir esse mundo de baixo com a ideia de inferno que a gente tem, né? Vamos dizer assim. Porque é uma outra cultura, por mais que a gente estabeleça aí um ponto de intersecção, traz uma outra interpretação. O mundo de baixo aí seria uma espécie de lugar onde as almas vão depois que a pessoa morre, né? E eles chamam isso de Mocima, né? Esse lugar, esse espaço subterrâneo. De acordo com a narrativa, o Kama, ele tinha uma plantação, né? Não lembro de que era a plantação. E aí, todos os dias, uma espécie de porco-espinho roubava, né, parte da sua plantação. E todo dia ele via, né, via que ele roubava e deixava um resto no orvalho, né, que ficava ali nas folhas. E aí, certo dia, ele acordou com muita raiva, né, e decidiu caçar, né, perseguir, né, nessa manhã, esse porco-espinho, né. Lembrando aí que na nossa língua a gente não tem acesso, né? Mas de acordo com o mito, a palavra mocima, né, significa tanto buraco qualquer, né? Por isso essa brincadeira com o porco-espinho, porque o porco-espinho ele faz buracos, né? E o mundo subterrâneo, né? Esse mundo em que as almas vão. Então há uma espécie de metáfora, vamos dizer assim, entre esses dois sentidos e a mesma palavra. E aí ele segue esse porco-espinho a fim de caçar ele, né? Dar fim. No entanto, ele acaba entrando nesse mundo subterrâneo, né? Essa terra, né? Essa terra onde as almas elas estão, né? E aí ele fica com muito medo quando chega lá,
fica com muito medo, assustado, e acaba regredindo, né? Não cumprindo aquilo que ele poderia fazer. Eu falei que a outra narrativa traz um ponto negativo, e na verdade é essa que traz um significado negativo, né, para a aventura do herói. Então, para a surpresa da mulher e da comunidade, o Kama ele volta com medo, né, sendo tratado como uma forma de negativa mesmo, né, de aventura. A outra narrativa que ele vai usar como exemplo de cura, né, que o Clyde vai usar como exemplo de cura, é a narrativa do mito, né, do Kawase Benefo, né, a Assamandô. Assamandô tem a mesma interpretação que... Tá parado, só um instantinho. Para mim, tá parado no slide Em Busca de um Herói Africano. Ah, agora tá passando. É o próximo, Lilian. Kawase, isso. Isso, Kawase Benefo. Apareceu agora, Marisa? Apareceu. Eu vou deixar um pouquinho no 11 para ficar na gravação, para o pessoal poder. Pessoal, E aí? desculpa a voz, viu? Parece que minha voz está ficando mais nasalizada. Enfim. Tá no 12 agora? Sim, no 12. Ok. E aí, essa narrativa aí possui relações de semelhança com a narrativa do Kanda, né? Do mito Zulu. Esse mito agora que eu vou contar é o mito Ashanti. Ashanti. Que vai contar a história do Kawase Benefo, né? Que vai a Samandô. A Samandô aí tem quase a mesma interpretação que a outra palavra que eu falei anteriormente, que foi o Mocima, né? Mocima. De acordo com a narrativa dos povos Achantes, né? Kawase Benefo, ele prosperou na vida, né? Ele tinha muitas riquezas e queria partilhar essas riquezas com alguém, né? Alguém com quem ele poderia se casar. E aí, certo dia, ele decide casar com a mulher, encontra uma mulher bonita, cuidadosa, que o amava, e por um infortúnio da vida, né? Essa mulher com quem ele casa acaba enfraquecendo, adoecendo e morrendo. Ele fica muito triste, né? Com a morte dessa mulher. E todo mundo consola ele, né? Ele recusa a ideia de esquecer essa mulher. As pessoas insistem na ideia de ele esquecer, porque, de acordo com a cultura Ashanti, enquanto as pessoas vivas não esquecem a pessoa morta, essa pessoa morta ela continua de algum modo viva, né? Então, eles tratam os mortos como os mortos e os vivos como os vivos, né? E então, insistindo tanto esse pessoal para que o Kawase Benefo esqueça a mulher, ele acaba esquecendo, continua vivendo sua vida e encontra uma segunda mulher, né? Essa segunda mulher era também uma mulher apaixonada por ele, né? Uma mulher que cuidava dele e o amava. E só que certo dia, ao sentar no leito do rio, um galho de árvore acaba sendo derrubado por um espírito maligno, né? E essa mulher também acaba morrendo. E ele fica triste novamente, né, com a segunda mulher e começa a ficar preocupado que isso talvez poderia ser uma maldição. Como assim a segunda mulher morreu? E procura esquecê-la, né? Procura esquecê-la porque a vida precisa continuar, né? E as pessoas continuam também dando conselho para ele e ele acaba esquecendo. E casa com a terceira mulher. E para o infortúnio dele, né? Essa terceira mulher acaba morrendo também. E ele não fica satisfeito com isso, com essa ideia de que as três mulheres que ele teve em vida
elas tinham partido, ele decide ir, né, ao encontro das suas falecidas esposas, né, e vai, né, de encontro ao rio, né. É muito curioso que, assim como o Tártaro, né, que é uma espécie de rio, se eu não me engano, ou, na verdade, a Terra dos Mortos, na Grécia, né, para a gente chegar lá é preciso atravessar um rio. Nesse conto Achante, para se chegar na Terra dos Mortos também, no Assamandô, é necessário também cruzar um rio, né? E ele decide cruzar esse rio, só que vê que esse rio é muito profundo, né? E ele poderia não conseguir chegar do outro lado. E vê que lá do outro lado tem uma mulher, uma senhora, né? Velha, uma senhora, com uma panela de cobre, na qual ela tinha peças de roupas e colares dessas mulheres, né? Esses colares e roupas são os elementos que ela acaba recebendo dessas mulheres, como forma de rito de passagem, né? Para chegar, né, a essa terra dos mortos. E Kawase vê essa mulher lá do outro lado do rio e chama por ela, né? Chama por ela. Ela pergunta o que ele queria, né? Ele diz que queria encontrar as esposas. Ela fala sobre a impossibilidade de ele chegar lá, pelo fato de ele ser uma pessoa viva, né? E não consegue atravessar. A Moki, que é o nome dessa senhora, né? Fica muito comovida com a história de Kawase, decide deixá-lo, né? Encontrar essas mulheres, né? Lá do outro lado. Então, essas mulheres acabam falando, né, que infelizmente elas morreram, mas que Kawase Benéfico ele precisava entender que faz parte da vida a morte, né? Elas cuidam dele lá nesse lugar, tratam ele bem, né? E tenta convencê-lo de que ele precisa voltar, porque, né? Os mortos eles precisam estar nos lugares dos mortos, os vivos precisam estar, né, no espaço dos vivos. E certa noite ele decide dormir e acaba acordando no meio da floresta, né, e prosseguindo sua vida. E aí o Clyde vai dizer o seguinte sobre a história do Kawase Benéfico, né? Kawase Benéfico atravessa destemidamente a entrada do mundo de baixo e escuta as palavras do conforto e incentivo das mulheres que lá chegaram antes dele. Com essa dádiva sublime, ele retoma refeito ao mundo iluminado dos mortais comuns, testemunha viva do poder salvador e transformador do sofrimento, da compaixão e do amor. Recentemente, no mundo, vamos dizer assim, né, a gente tem observado aparecerem narrativas, né, filmes, literaturas, nos quais, né, a gente percebe a presença do negro sendo tratado como herói, né? A gente tem um exemplo aí de Pantera Negra, mas aqui no Brasil começa a aparecer algumas narrativas afrofuturistas, né? A gente tem o exemplo de O Caçador Cibernético da Rua 13, do Fábio Cabral, e O Último Ancestral, do Alê Santos. São narrativas feitas para... Eu vou estabelecer a idade aqui, mas sem esse preconceito, tá? Lê quem quer, né, na verdade. São narrativas feitas para adolescentes, né, que colocam o sujeito negro como dotado de superpoderes e sujeito combatedor, né, de males que acontecem na nossa sociedade contemporânea. Então, o Alê Santos, ele não é Alex, não, é o Alê mesmo, tá? Eu não sei, eu acho que o nome dele não é Alex, não. Essas narrativas, né, trazem também essa perspectiva de que
de que o herói ele é negro, né? E através do retorno desse herói, vamos dizer assim, é possível acessar histórias de forma positiva, né? Pensando aí, né, na possibilidade estrutural do racismo, por exemplo, né? Então, eu acredito que é possível a gente contar narrativas positivas sobre os povos ancestrais, vamos dizer assim, principalmente os negros, mesmo em uma sociedade racista como a nossa. Pessoal, eu queria ouvir vocês, porque eu falei aqui e eu quero ver como é que vocês recepcionaram minha fala. Vamos abrir, então, para o debate. Na Geórgia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto com o afrofuturismo. O que seria o afrofuturismo? Seria legal você falar sobre, antes da gente começar a debater, né? Certo. O que é o afrofuturismo, né? É uma espécie de literatura fantástica, né? Que criam possibilidades outras para sujeitos negros, vamos dizer assim. Por isso que vem aí na nomenclatura afro, né? Afro. Embora a gente tenha aí na palavra a expressão futurismo, não necessariamente a literatura afrofuturista ela vai tratar de futuros, mas muito mais pensar a ideia de possibilidades, outras possibilidades para a vida negra, né, na sociedade. Então a gente tem, é claro, né, literaturas que vão contar histórias futuras de afrodescendentes, mas também a gente vai ter, por exemplo, narrativas que vão refletir sobre questões passadas e questões presentes também, né? Então, é uma espécie de literatura especulativa, vamos dizer assim, que reflete a possibilidade, né, de outras narrativas que não a que a gente percebe no nosso dia a dia, né, para a população negra. Essa literatura, né, que eu tenho estudado, ela aqui no Brasil, ela começa a aparecer em 2015, né? Em 2015. Tem algumas obras que são releituras de obras já existentes, como Cidade de Deus, Cidade de Deus Z. Deixa eu só tentar lembrar aqui o nome do autor. Medida provisória também entra nessa classificação? Sim, e o Medida Provisória também aparece em 2015, viu? É um texto teatral, né? Medida Provisória. Cidade de Deus Z, né? Quem escreve essa obra... Nossa, eu perdi o nome do autor, desculpa, gente. É o Percy mesmo. Percy que escreve. Percy Fawcett, né? Percy Fawcett. Ele é brasileiro, ele é conhecido por produções cinematográficas, mas ele produziu essa obra antes de morrer, né? Ele já está morto. E é uma das percussoras do afrofuturismo aqui no Brasil. Além disso, a gente tem a Brasil 2024, é uma série de livros, né, se eu não me engano. Eu escrevi um artigo também, Marisa. Eu estou meio com minha fala assim meio perdida, mas é porque são muitas referências, tá, pessoal? Eu escrevi um artigo agora recentemente para Terra Roxa e outras terras. Vocês estão me ouvindo? Aqui está parado. Sim, sim, estamos sim. Paralisou Enquanto tudo. você fala, eu estou tentando achar os livros. Certo. Eu escrevi um livro um artigo para o Terra Roxa e outras terras, na qual eu tento localizar essas literaturas a partir de 2015, tá? E já foi publicado, George, ou não?
Não, eu já está submetido, estou esperando. Ah, Tô esperando. Ok. Assim que sair, você divide conosco para nós lermos. Vou dividir, sim. E desde 2015. A expressão afrofuturismo já existe há muito tempo, desde o começo dos anos 90. Os norte-americanos já produzem. Só que eu percebo que aqui no Brasil tem um aspecto muito específico, né? É nessa medida aí que eu tento analisar essas obras. Considerando a nossa história, né, enquanto Brasil, nossa história de escravização e de continuidade por outros meios dos recursos racistas, vamos dizer assim, mas também buscando, observando nessas literaturas, né, buscando meios pelos quais, né, esses sofrimentos eles podem ser encarados de outras formas ou como é que eu posso dizer? É porque a gente que estuda literatura negra, a gente não acredita que o racismo seja possível de acabar, vamos dizer assim, né? É uma perspectiva de pensamento. Tem até uma expressão, né? Afropessimismo. Mas que é possível lidar com disso de forma estratégia para que esses sujeitos eles não sejam mais tanto, né? Como é que eu posso dizer? Sofridos, né? Pessoas que possam sofrer com dilemas sociais. Não sei se eu falei bem. Não, falou ótimo. Marisa, e pensando no que o Jorge trouxe do afrofuturismo e as narrativas indígenas, não tem nada, né? Eu acho que não tem nem. Você que está pesquisando mais, né? Tem alguma narrativa, tem algum autor indígena que tem essa perspectiva, por exemplo, uma narrativa futurista indígena, ou não? Porque eu fiquei pensando nisso agora, ou não? Já a indígena é mais uma recuperação de uma ancestralidade. O que você pode compartilhar com a gente? Eu estou, na verdade, começando a minha pesquisa, né? Mas, assim, eu tenho visto que há, sim, narrativas que já pensam mais o presente. É claro que, em sua grande maioria, a gente vai ver narrativas que vão tratar da relação homem-natureza, né? Mas elas vão tratar desse presente, sabe? Porque, assim, as narrativas afrofuturistas, como o George falou, elas não estão necessariamente voltadas para um futuro, mas elas podem estar fincadas no presente. Nossa, tá tão escuro. Elas podem estar fincadas no presente, né? Refletindo questões do presente. E isso a gente encontra, assim, em narrativas indígenas, né? Inclusive, assim, muitas. Há todo um clamor mesmo que se dirige em relação a uma coisa que não é uma coisa forçada, mas é uma coisa que é da cosmogonia indígena, que é a defesa ao natural, né? Basta a gente lembrar lá do livro A Terra dos Mil Povos, que o Kaká ele abre o livro pedindo desculpa para as árvores, para a impressão. Então, isso é uma coisa da cultura, das práticas culturais indígenas. E a gente percebe que, por exemplo, dentre os Maraguá e outras nações, a gente vai ver narrativas que vão nessa pegada, sabe? De mostrar que a gente não pode ir além daquilo que está ali para a gente. Ou seja, se a gente quer comer, a gente pega aquilo que comer e não a mais, né? Então tem tudo isso, tem toda essa ideia, que é uma ideia que eu acho que está muito no afrofuturismo, que é de uma
reivindicação, né? Isso. Lembrei do ensaio do Krenak, o futuro é ancestral. Não, então, e o Krenak, enquanto ensaísta, ele está o tempo todo falando disso. Uhum. Porque assim, de ensaio a gente tem ele, né? Tem ele, mas é exatamente isso que você trouxe, né? Eu acho o Jorge, o Ale, eu o sigo na internet, eu falo, gente, ainda tem que ler o Ale Santos, né? Agora o Jorge falando, ele vai colocando mais pulguinha na cabeça da gente e fala, olha, precisa ler. E ele é referência no afrofuturismo, né? Isso. Sim. Marisa, se você me permite, e se eu estiver falando bobagem também, você pode falar. Eu entendo também que a gente, no caso, quando a gente fala de língua portuguesa, a gente entende que a nossa língua tem uma temporalidade, né? Claro, Nossa língua toda a língua. Isso, tem uma temporalidade específica. E quando a gente vai falar de tempo em língua portuguesa, a gente fica muito preso a essa ideia de passado, presente e futuro, como se fosse uma temporalidade linear, vamos dizer assim, linear. Quando a gente pensa em outras línguas, como Iorubá, por exemplo, que eu ultimamente tenho lido bastante a respeito, e eu acredito também que as línguas indígenas também apresentam também suas temporalidades. Quando a gente fala de futuro, não necessariamente a gente, nessas outras línguas, não necessariamente a gente está falando de como é que eu posso dizer, de algo que ainda está por vir, mas que o próprio presente ou passado tem sua potencialidade, né? E aí eu vou usar uma expressão da Leda Maria Martins, né? Que trata o tempo, na verdade, de forma espiralar. Então, assim, não é dessa forma tão linear, talvez, que a gente esteja falando aí de futurismo, afrofuturismo, vamos dizer assim. Afrofuturismo, mas pensando... Mas é uma maneira mais confortável, né? No outro dia eu falava sobre isso em sala de aula, da gente encarar as coisas que estão ao nosso redor e as noções que nos são caras. Então, o tempo a gente coloca como linear, né? E o tempo não é linear, né? A gente vê que há imbricações do presente, no passado, no presente, e que a gente vive, de certa forma, um futuro, né? Bom, enfim, a própria noção de sujeito, né? Que as pessoas ainda teimam em tratar o sujeito como um ser uno, unificado e não fragmentado, e não cheio de perspectivas, né? Então, assim, são noções mais confortáveis, né, George? Sim. Noções mas o tempo de forma nenhuma é estático, nem muito menos linear, assim como o espaço, né? Que atravessa e constitui o tempo, né? Você falou em mito, né? Você falou assim, se é que a gente pode falar do mito aí na literatura, não, como literatura, né? E o mito é a base da literatura, né? A gente vê que as narrativas míticas dos povos, elas são aquilo que há na base de uma formação literária, né? E não é só vamos voltar aí de novo, né? A narrativa do passado, mas a narrativa de hoje, ela vai ainda se valer desses mitos tão antigos, tão ancestrais, né? E tão presentes, né? Eu acho que sim, as narrativas dos povos originários, o que eu gosto muito, eu concordo com você, George, que eu tenho os pontos do O Herói de Rosto Africano com os quais eu não compactuo muito, mas eu gostei também imensamente, e especialmente a crítica que ele faz ao Herói de Mil Faces, né? Que tem mil faces, mas não a negra, né? É interessante isso, né? Ou a indígena, né? Então, assim, a gente vive isso, esses preconceitos são constitutivos. E a gente vê o livro do Campbell
sem fazer nenhuma, né, ressalva. A gente tem que parar para pensar, né, naquilo que a gente lê, né, e aceita. Sim, tem que muito, nossa. E quando você fala isso, eu penso da seguinte forma. Eu acho que nada pode ser simplesmente aceito, assim. Tudo tem você aceita, mas também, ao mesmo tempo, você tem que botar um limite para isso, né? Não é porque o texto do Clyde é muito bom, Uhum. que ele não tenha pontos que precisam ser questionados, vamos dizer assim. Eu concordo. E tem umas partes em que eu acho que a ideia de uma positividade, ela é um pouco até exagerada, né? Mas Porque eu aprendi com você, inclusive, isso, né? O negativo também é pedagógico, né? A tristeza é nos constitui, pedagógica. ela nos constitui, né? A tristeza aliás, é um grande mal da nossa sociedade, isso a gente debate, que a Lilian teve lá na disciplina, né? Ministrando a palestra dela, a aula dela lá na minha disciplina, acho que a gente falou disso, né? O quanto que, por exemplo, as pessoas não querem a dor, né? E a gente vê cada vez mais as pessoas se drogando com, assim, não aceita uma dor, ficar triste, aí já toma logo um remédio que faz essa tristeza, né? Então, assim, a gente vive essa inundação, né, de remédios, de drogas que tentam impedir a dor a tristeza, né? É claro que dor física ninguém aguenta, não, né? Mas às vezes até isso, as pessoas começam. Eu sou uma pessoa assim, que quando eu sinto dor de cabeça, eu espero ela, ver se ela vai sozinha. E aí eu, por exemplo, tiro o óculos, deito e, enfim. E algumas pessoas se incomodam com isso, que falam: por que você não toma logo o remédio? Toma logo. Não, não quero. Às vezes não é remédio, né? Às vezes não é o remédio. Às vezes eu tomo um café, sento e vai embora a dor, né? Isso, a Ellie falou, inibidores emocionais, isso mesmo. Pessoal, vamos falar, tá? A gente está aqui aberto para as discussões de vocês, tá? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Mari. Saudades. Bom, saudades de vocês. Bom, eu até coloquei uma pergunta aqui na hora que a Marisa estava falando, né, sobre essa questão do afrofuturismo, e a Lilian perguntou para ela se existe esse aspecto, né, na literatura indígena. E aí eu coloquei aqui uma pergunta para a Marisa, que seria mais uma crítica da manutenção do passado no presente. Seria isso, Marisa? Não. A Não? defesa do próprio presente, né? A gente vê, eu leio, por exemplo, alguns mitos dos Maraguá, que tratam, né, alguns seres encantados que vêm para intervir contra aqueles que estão devastando a natureza ou apropriando-se de forma inadequada. Isso é uma crítica ao presente, né? A gente viu aí os Yanomami morrendo, sendo estupradas as Yanomami, e isso a gente cita aí, né? Um governo que colocou simplesmente os garimpeiros para acabarem com a área de um povo indígena. A gente cita uma nação, que é a dos Yanomami, e o que se fez até agora contra isso? Nada, né? Então, assim, não seria muito a manutenção do passado no presente, mas o quanto esse passado ensina o presente, essa ancestralidade. Né? Para os indígenas, o ancestral não é o avô, né? É a lua, é a terra, é a natureza. Né? Então, assim, é isso. E isso está muito bonito também na filosofia do Ailton Krenak. Né?
Mas, assim, eu vou ficar atenta, viu, Lilian, com essa ideia, porque eu estou lendo muito mais os Maraguá para esse projeto, né? E nos Maraguá E, tem muito essa ideia de recuperar o mito, ou recuperar o mito para tratar desse presente que ainda devasta, né? Mas uhum. está devastando, né? E E também uma tendência que eu tenho visto em uns livros é chegar em paisagens imaginárias dentro da própria floresta amazônica. Umas narrativas bem bonitas nesse sentido. E eu queria compartilhar, né, se vocês permitirem, a vivência que eu tive essa semana aqui na universidade, que foi foi a semana indígena. E eu junto com o DAC, né, com o diretório acadêmico, nós colocamos 2 oficinas de literatura indígena. Aí, num dia, nós recebemos um cacique, Pataxó, e ele trouxe as poesias dele, foi lindo. E hoje a gente teve a presença de um membro Jajaguara, isso. E ele trouxe as poesias, ele disse que está começando agora, escrever as poesias, ele só está aqui em Uberaba há 2 anos. E assim, não teve como, eu saí de lá e todo mundo. Guajajara. Guajajara, falei errado, né? Eu troco toda hora. Eu troco toda hora. É que tem uma escritora Guajajara. Isso. E ele muito sensível. Também, né? A Sônia Guajajara, que é bem legal. E ele saiu da aldeia, só tem 3 anos, ele está há 2 anos aqui em Uberaba. Uhum. E até lembrei, enquanto o George falava do colar, não é? O quanto ele fez um poema sobre o ritual da menina moça, e lá também tem um colar, elas usam o colar para poder sair, foi muito bonito. E ele trouxe muito isso que a Marisa trouxe, comentou, não é? Dessa valorização da ancestralidade, desde daquilo que nós não indígenas brancos, a gente não considera importantes para a nossa vida, desde o alimento, o fazer, o artesanato, o rio, não é? Os rituais de passagem, quanto esses rituais são importantes. Então, assim, foi de uma beleza muito, muito, assim, às vezes me falta até palavras, porque ele se emocionou e todo mundo se emocionou, porque são só 2 anos que ele está afastado lá, né? Porque agora ele vai tentar fazer fisioterapia, mas foi de uma beleza linda. E quando o Jorge falou do colar, lembrei. E ele estava com um colar em homenagem a esse ritual. Bonito. Da aldeia dele, do povo dele. E então foi muito bonito, sabe? Então, pegando o que o Jorge falou, o que a Marisa trouxe, não é? Dessa vivificação do presente, né? Do quanto isso é importante, da ancestralidade dele, na vivência dele. E ele ressignificou, ele falou, olha, eu dei uma oficina de artesanato aqui e lembrei da minha mãe, porque quem me ensinou foi a minha mãe. E aí, ou seja, essa ancestralidade, não é? Desse ritual de aprender. Nossa, gente, foi belíssimo. Só quis fazer esse parênteses porque eu precisava dividir com vocês, porque foi de uma beleza tão grande. Foi um momento muito significativo e eu quis passar para vocês. Não sei se. Importante, viu, Lilian, esse teu envolvimento, inclusive assim, com os alunos ali do diretório acadêmico, isso é muito importante, né? A gente valorizar a ideia deles e trazer para junto deles assuntos tão importantes. Você estava falando aí, eu estava me vindo à mente outro livro do Krenak, muito famoso, que vai exatamente nesse tema aí que a gente está falando, que são as ideias para adiar o fim do mundo, né? E assim, eu sempre lembro daquela entrevista que está ele e o Viveiros de Castro, ele está na rede, e o final da fala dele é exatamente isso. Não sei se eu cheguei a compartilhar
no GPEA, acho que eu compartilhei, não foi? E ele fala exatamente disso com o Viveiro de Castro, né? Da importância de o não indígena, aprender com o indígena, essas ideias para adiar o fim do mundo, né? Sim, isso é muito bom. Marisa, você estava falando, por exemplo, sobre... A gente, né, estava falando sobre essa constante felicidade o tempo inteiro, as pessoas cobrando e às vezes banalizando sentimentos, esses outros sentimentos que nos constituem. Eu lembrei que essa semana passada, eu li com os meninos do sexto ano um conto chamado Felizes Quase Sempre, do Antônio Prata. Não sei se vocês já leram. Não? E aí vai retomar essas narrativas, Já quero, George, já pode me mandar. contos maravilhosos que tem o Feliz para Sempre. Ele começa pelo Feliz para Sempre e esse Feliz para Sempre ele se torna um tédio. Se torna um tédio. Aí eu pergunto para os meninos, né? Tem como viver feliz para sempre? Não tem um dia que a gente acorda com o pé, vamos dizer assim, com o pé esquerdo e virado no giraia, querendo descontar em todo mundo o sentimento de destruição, vamos dizer assim, né? Sentimento de destruição. Hã? Ou mesmo de insatisfação, Ou gente. de insatisfação, isso. Não precisa ser nem chegar à destruição, mas a gente vai perceber que muitas das coisas que mudaram no mundo, e às vezes mudaram para melhor, nasce exatamente de um sentido de insatisfação do sujeito com alguma coisa que está ali ao redor dele. Então, ele muda, né? Então, muitas coisas boas, elas surgiram disso, né? Não dá. É a mesma coisa o conto da Clarice Lispector, que é quase que uma crônica, né? Uma crônica. Gente, da menina que vai mascar o chiclete. Ah, é amor. Não, Amor. Não? não. É um conto bem curtinho. Ela recebe o chiclete da irmã. Aí está aqui o nome. Ela recebe o chiclete da irmã, ela nunca havia mascado o chiclete. E a irmã fala, olha, cuidado, não deixa cair. Porque o chiclete, ele dura para sempre, viu? Então, você não deixa ele cair no chão, não. Se você ficar com ele, ele dura para sempre. Então, como é que é essa coisa do... não é eterna, gente. Duradouro. E aí, no início, né, aquilo é muito docinho, macinho. E aí a menina, isso no caminho da escola, ela é irmã. E aí ela acha uma beleza aquilo docinho, macio. Só que com o passar das mastigadas e o passar dos pés a caminho da escola, aquilo vai se tornando uma massa cinzenta, sem gosto, quase que dura. E, gente, o nome veio aqui e foi embora. A Tamira colocou medo da eternidade. Medo da eternidade, isso, Tamira. Medo da eternidade. E aí a menina, né, que está com o chiclete, a mais nova, né, está com o chiclete, ela faz de conta que caiu sem querer da boca. Porque ela pensa assim que essa coisa da eternidade é muito, muito chata, porque acaba ficando aquela coisa cinzenta e sem gosto e dura, né? Então é outro conto aí que, né, que acaba discutindo isso, né? Então, sabe o que eu queria falar, assim, para já conduzir para o encerramento, que a gente já está em 8:06, era lembrar, né, de alguns autores africanos que tratam dessas questões, não numa pegada afrofuturista, necessariamente, mas que tem marcado o espaço e tem feito as pessoas refletirem sobre a condição do negro na nossa sociedade, sobre um racismo estrutural, né? Sobre a relação do povo africano, afrodescendente, com os seus
antepassados e ancestrais, uma escritora como a Conceição Evaristo, né? A Conceição. Que tem, assim, uns contos belíssimos. A Chimamanda também, né? Tem umas coisas muito bonitas, né? Mas a Conceição, ela é assim, indizível, né? O tanto que a literatura dela é boa, né? Aí. Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, também é muito bom, viu? Eu estou lendo ele, estou escrevendo um artigo sobre ele. Mas aqui o Itamar Vieira Júnior também, né, Maria? Isso, Itamar. A gente leu, não foi? Nós lemos, e tem essa maravilhosa aqui, Isso. né? Que é a Kyu-san. Esse livro é Omobá, Histórias de Princesas e de Príncipes. Esse é maravilhoso. Eu tenho as 2 versões. Nossa. Esse eu não Histórias conheço, de não. Princesas e de Príncipes. Belíssimo, belíssimo. Esse é mesmo. Que ela retoma, né? Iemanjá, Oxum, né? Oiá. Então, assim, nossa, é um escândalo bonito. Esse é esse aqui, né? Eu estou tentando achar a versão da Masa Edições. Eu não tenho da Masa. O da Masa é só Histórias de Princesas. A Masa, foi bom você tocar aí no nome, né? Que é uma editora negra. Eu tive o privilégio de estudar com ela numa disciplina de editoração e projeto gráfico, num curso de literatura infantil e juvenil. Ela tem uma editora que não é uma grande editora, né? Mas ela tem um cuidado com a arte que é belíssimo, esse cuidado. Eu só fico chateada com a Masa porque ela nunca responde a gente. Mas ela está bem velhinha, viu? Não, mas alguém da equipe dela. Porque a gente leu o Almoba no clube de leitura e a gente teve dificuldade de encontrar alguns livros. Que a editora é pequena, sabe? E assim, eles nunca responderam. Eu queria que a gente comprasse direto deles para não passar por para não passar pela Amazon. Mas assim, nunca tive resposta. Isso eu falei assim, gente, mas tá bom, né? Acontece. Depois eu vou te mandar, na hora que eu achar a edição da Masa, eu te mando a capa. As ilustrações são belíssimas também, gosto muito. Então, ela está investindo muito numa literatura negra, né? Mas ela vem investindo cada vez mais. A editora dela, eu não sei que tamanho está, mas acho que não cresceu tanto. Mas ainda prima muito pela arte, isso é muito bacana, né? E ela, quando a gente fez a disciplina com ela falava, né? A gente é preto, pobre e tem que brigar contra uma editora pequenininha e tem as editoras dos grandões, né? Que estão aí querendo nos engolir, mas elas não nos engolem. E fiquei muito feliz quando uma vez eu estava no Rio de Janeiro e ali no Palácio do Catete, que fica ali bem pertinho do hostel que a gente ficava, eu não sei se a Lilian estava dessa vez, mas eu ia passeando assim era uma feira de livros entre as editoras e eu vi lá Masa. Falei, não acredito, a editora Masa aqui. E aí eu falando com a moça, e a Masa, daqui a pouco chega uma senhora, engraçado, a aparência dela não estava tão... E ela já tem uma certa idade. E ela deu aquele sorriso de sempre. Eu falei, nossa, a alegria de rever, né? De ver que a editora está aí ainda resistindo e fazendo um trabalho belo, um trabalho consistente, um trabalho artístico, né? Quem colocou aqui, foi o Francisco, uma fala do Krenak, né? Fui eu, Marisa. Foi a Lilian. A Lilian, tá. Aqui, vou te mostrar o outro. Deixa eu tirar só esse olha, efeito aqui.
para vocês verem melhor. A capa não está aparecendo. Aí. Ó, essa é a capa antiga. E assim, mudou o texto também, tá? O texto escrito mudou. Ela teve que enxugar porque ela incluiu as histórias de príncipes, né? Mas eu gosto muito das ilustrações. Nossa, eu quero comprar isso. É belíssimo. Então. E tem a coleção de lá para cá, né? Uhum. Você já viu essa coleção? De lá para cá, da Masa? Que tem a Cinderela. Isso, conheço. Aí tem a Rapunzel. Eu não tenho todos, mas acho que faltam 2. Olha que lindo o projeto gráfico desses livros. Tem Olha aí, Chapeuzinho. É uma arte. Chapeuzinho, o Lobo-Guará, né? No início, o Chapeuzinho era meu favorito, mas agora eu gosto muito da Cinderela e Chico Rei. Eu vou mudando. Os autores, eles acabam fazendo uma junção, né? Dessas histórias europeias, de matriz europeia, com, vamos dizer assim, sujeitos, seres da nossa cultura, ligadas às nossas práticas culturais brasileiras. Então, a ideia foi belíssima. Acho que foi uma ideia da própria editora, né? Que propôs isso para os autores, né? A Lu lembrou aqui do livro do Chalub, do Leonardo Chalub, Palmeares de Zumbi, que é ótimo, maravilhoso. A gente também leu no clube de leitura. Você não está com ele aí, não, Lu? Próximo de você? É incrível! É que ganhou o Jabuti, né? Sim. Que ganhou o Jabuti, e o Leonardo é uma pessoa queridíssima, ele é muito acessível, inclusive falou conosco por 2 horas seguidas. Que bacana. Ele é muito, muito gentil. Tem muita gente fazendo literatura, uma boa literatura, né? Vamos dizer assim. Não sei se eu posso falar isso. A gente não quer adjetivar algumas obras de boa ou ruim, né? Mas isso é muito subjetivo. É muito subjetivo, mas é uma coisa que a gente tem que admitir que, por exemplo, tem gente que faz uma má literatura para crianças, uma porcaria que não tem literatura, né? Falta metáfora, é um trabalho todo dirigido para o pedagógico. Então, é uma péssima literatura. Tem excelente literatura, tem. A gente tem que adjetivar esse medo, assim, a gente não pode, é claro, é o que eu estava falando em sala no outro dia, essa coisa da alta literatura. Não, de uma literatura menor, não no sentido do que o Deleuze coloca, mas de uma literatura menor, do povo. Não. E foi aquilo que eu falei, os mitos, por exemplo, estão na base da literatura. Mas a gente tem que admitir que há uma porcaria de literatura no mercado. Eu pego alguns livros destinados para criança que, sabe, não são literatura. Escrevesse assim, texto para criança, mas não literatura infantil, né? A gente tem que colocar de lado essas porcarias, sabe? Porque assim, se a literatura tem que trabalhar com a poiesis, com a palavra. A literatura oral trabalha com a palavra, com a poiesis, com a semiósis, né? Então, não é só a literatura dos eruditos. A literatura... Ora, onde nasceu a poesia? A poesia nasce do povo, nas cantigas de roda, nas cantigas em geral, né? Então, com isso a gente não quer dizer que é só a alta literatura que tem, de jeito nenhum, né? Mas quem escreve, por exemplo, para criança achando que pode escrever qualquer porcaria, não pode, né? Porque aí se pega a Marisa pela frente e vai dizer, isso não é literatura, tira da minha frente, né? Muda de nome, põe livro para criança, mas não literatura.
Sim, eu acho. Tem um projeto muito bacana também dos cadernos negros, né? Vocês estão indicando aí autores, que é Sim, o Leandro Passos, que ele escreve livros, ele faz essas releituras, né? Que a Marisa estava até comentando agora, esses livros que a Lilian trouxe aí para gente. Ele faz releituras de contos de fadas. Tem um que eu me recordo, que é o Nijô, o Pé de Feijão, Fradinho, que aí vai recontar a história, né, de João e o Pé de Feijão, trazendo a cosmologia africana, colocando o sujeito africano como protagonista e trazendo esses elementos da cosmologia africana. Né? Muito bacana, não sei se vocês conhecem o Leandro Passos. E os sim, contos sim. dele são publicados nos Cadernos Negros. E aí, Mari, parando para pensar no que você está falando aí, e nessa ideia de cura que o Clyde traz, né? A importância dessas representatividades, né? Por um longo período, a gente tinha filmes em que só aparecia princesas brancas, né? Quando a gente começa a observar que existe há muito tempo, por exemplo, princesas negras, indígenas, né? Isso é muito legal de de ver falar, porque esses sujeitos se sentem também representados, né? Esse Sim. de importância, vamos dizer assim, né? De importância. Outra autora também é a Jaridia Arraes, né? Que ela tem mais de Eu 70 amo. títulos de cordel Sim. publicado e trazendo personagens negras, mulheres principalmente, né? Como protagonistas. Você já terminou? Você tá no doutorado, né, Mari? Ou Eu já terminou? eu tô no doutorado ainda. Eu quero Não, ler, viu? eu defendo 2025, ano que vem só. Eu quero ler, viu? Eu gosto muito da Jaridia Arraes. Muito, nossa. Eu mudei, viu, Jorge, Mudou? meu corpus, mas eu continuo com a Jaridia Arraes, porque a ideia inicial era trabalhar com os contos, né, de Redemoinho Dia Quente, que estão abrigados lá na coletânea Redemoinho Dias Quentes, mas aí eu mudei para o romance. Um romance que ela publicou em 2022, que chama-se Corpo Desfeito, não sei se vocês conhecem, Já ouvi falar. e o Itamar Vieira Júnior, então eu estou trabalhando com esses dois autores, a Jaride e o Itamar. Uhum. E aí, não sei se a gente tem tempo ainda, mas vocês estavam comentando há pouco sobre a questão da temporalidade, né? E do tempo linear. E eu fiquei pensando, né, na literatura negra, literatura africana, que eu tenho lido, o que eu percebo? Que nós, assim, como leitores, a gente tende a buscar a linearidade, né? Só que a organização a estrutura, né, a organização estrutural das obras, elas fogem dessa linearidade. Uhum. O tempo não é linear. E Trabalho aí com eu queria memória, né? perguntar para vocês se nesses livros que vocês têm estudado, o George, da literatura africana, a Marisa, da literatura indígena, se também é uma recorrência, né, nessas literaturas, essa organização que não é linear. O tempo inteiro. Mari, você quer falar? Eu vou falar sobre a literatura africana, depois eu vou ser rápido, viu? Para não tomar o tempo do pessoal, que a gente já excedeu bastante. Eu percebo, sim, né? Principalmente quando se fala de mitologia, né? Porque o mito se atualiza o tempo todo, Exatamente. se atualiza o tempo inteiro. Então, então eu gosto muito da expressão da Leda Maria Martins, que é o tempo espiralar, porque quando a gente pensa o tempo de forma espiralar, a gente não estabelece, vamos dizer, uma sequência. Não que não tenha organização, tem organização, mas é um tempo que está ali disponível, né?
é um presente disponível, assim, é um lugar que você pode acessar. Como o análise de discurso que gosta de trabalhar muito com essa ideia, né, do sempre já, não é o... Me ajuda aí, Marisa. Essa ideia do discurso sempre ali, como se fosse uma nuvem que pode ser acessada em qualquer temporalidade. É o... Não sei. Né? Já lá? Jalá, o Jalá. Hum. Né? Esse lugar, o Jalá, que não é nem passado, nem presente, nem futuro, mas que está ali o tempo todo disponível para que a gente possa acessar. Né? Eu acho que o mito tem muito disso. Né? A narrativa mítica, como você falou, Jorge, ela está sempre se atualizando. E nas narrativas indígenas, essa ideia está ali, né? A atualização do mito, essa ideia do mito que está sempre remetendo ao passado, mas remete ao nosso presente e já nos traz uma ideia de futuro, né? Então, tem essa ideia do espiralar, que eu não sei se é da Leda, porque isso está lá naquele livro sobre temporalidade, que é antigo, do Benedito Nunes ou Antunes, já tem essa ideia de tempo espiralar. Eu falei, Marisa, mas é porque eu acho que eu só li elas de... Que é esse tempo labiríntico, na verdade, né? Esse tempo, né, que vai e volta. É claro que, para o nosso conforto, a gente prefere essa narrativa mais contínua, né? Mais ligada a uma ideia de linearidade. Mas a vida não é assim, né? E nas narrativas indígenas a gente vê esse passado que está ali sempre no presente e esse presente que já traz em si o futuro, né? Isso tem a ver também, Marisa, com a ideia de rizoma, ou não? Era o tempo, se você considera o tempo dessa forma, é um tempo rizomático, sim, né? É um tempo que está conectado com as conexões do passado, presente e futuro, né? A gente pode dizer um tempo rizomático. Eu chego a usar esse termo como um espaço. Não, acho que tem um texto onde eu trago a cronotopia, onde eu vou falar do tempo e do espaço rizomáticos, né? Mas é isso. Mais alguma questão? A gente tem que decidir o texto para o próximo. Né? Eu estava vendo ali alguma coisa do novo livro do Descolar. Não sei se alguém quer dar uma ideia que trate, né, de povos originários, povos tradicionais, né, de mitos africanos, mitos indígenas, né? Então, mas a gente pode ir pensando e depois a gente entra em contato pelo próprio site, pelo próprio grupo do WhatsApp. Lembrando, né, Lilian, que a gente deixa disponibilizada a gravação no nosso site, né, No canal lá no YouTube, no canal do GPEA. Isso. Isso. Então, para quem não estava aqui e quer assistir, porque a gente fez agora essa ideia do grupo mais fechado, porque estava muito disperso, né? Tinha muita gente que estava inscrita e fazia muito tempo que não participava. Então, fizemos essa ideia e aí a gente ficou pensando assim, mas e para quem quiser assim também ver essas discussões? Bom, elas ficam gravadas no canal do YouTube, né? Perfeito. Então, Marisa, vocês já leram aqui, que eu não estava participando das reuniões anteriores do grupo,
E vocês já leram do Eduardo Viveiro de Castro? Aquela referência que você utilizou, Marisa, naquela aula inaugural que você deu. Já Eu lemos, achei tão bela, aquela fala tão linda. já lemos o Viveiro de Castro. Talvez a gente possa pegar outra coisa dele, né? Outro capítulo, talvez o Metáforas Canibais, né? A gente pode ver. Eu vou ver, porque eu tive uma semana bem agitada, eu não tive tempo de parar para pensar, né? Mas